Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é João Victor, sou um dos monitores de história aqui do GAP e esse é o nosso primeiro encontro juntos, juntos entre aspas, porque essa aula é gravada. Eu vou estar com vocês ao longo de todo o ano, eu espero, seja nas aulas semanais, seja nos aulões, seja tirando dúvidas de vocês no Classroom. Eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. E nossa aula de hoje é sobre patrimônios históricos, cultura material e imaterial e preservação da memória. Esse é um assunto que eu posso chamar de teórico, é um assunto que ah, envolve mais conceitos, não está ligado a nenhum período ou contexto específico da história do nosso país ou do mundo, apesar de que a gente pode citar alguns exemplos. Mas mesmo assim é um assunto que é muito importante. Vira e mexe tem alguma questão a respeito de patrimônios caindo no Enem. Então a gente não pode deixar passar batido. Vamos ter uma aula logo sobre isso, logo no início do nosso cronograma aqui em 2021. E para começar a aula de hoje, a gente vai abordar o conceito de memória. O que é memória? Memória em história nós chamamos uma construção, uma representação do passado que é feita a partir do presente. Nós, seres humanos, nós temos memórias. Essas memórias são impressões a respeito de elementos do nosso passado que nós construímos com base em nossas opiniões pessoais e valores subjetivos. Então, eventos que presenciamos, lugares que visitamos, períodos da nossa vida que nós vivemos, né? Nós temos impressões a respeito desses elementos. E essas impressões podem mudar com o tempo. Vamos pegar um exemplo na prática, talvez assim vocês entendam melhor. No Brasil, todo homem que faz 18 anos é obrigado a se alistar. Não tem escapatória. Alguns não servem, alguns são dispensados por excesso de contingente ou qualquer outra razão, mas alguns são obrigados a ficar. Vão ficar lá um ano no quartel. Geralmente, quando você vai para o quartel, meu amigo, você, você vai passar pelo inferno na terra. Você vai ficar um ano lá só fazendo faxina, acordando de madrugada para fazer missão no meio do mato, né? Ter que ficar de noite de guarda, passar umas 10, 9 horas de vigia com um fuzil na mão. Enfim, você vai passar por um monte de perrengue. Geralmente, quando acaba o período de serviço obrigatório, o cidadão só falta pular de alegria, só falta soltar fogo de artifício de tão feliz que ele está. E aí você pergunta para ele: o que você achou do seu tempo no exército? Foi uma experiência positiva? Positiva uma ova, ele vai te responder. Eu não vi a hora de sair desse inferno, não aguentava mais ter que ficar recebendo gritos, sargento no meu pé do ouvido, fazer exercício no sol quente, ficar de madrugada no meio do mato, levando picada de mosquitos, sem repelente. Eu não quero lembrar disso nunca mais. Foi um dos piores anos da minha vida. Beleza, o cara acabou de sair, ele tem uma memória negativa a respeito do tempo dele no exército. Só que aí passam-se os anos e essa mesma pessoa ela começa a refletir e enxergar essa experiência dela de outra maneira. Talvez ele tenha percebido alguma coisa que não tinha percebido antes, talvez ele se esqueceu de algum detalhe ou lembrou de outros que ele não tinha lembrado antigamente. Talvez a opinião das pessoas ao redor dele tenha contribuído para essa mudança de opinião. Mas enfim, aí você chega pro cara e pergunta o seguinte: o mesmo cara é, que anos atrás falou que nunca mais queria saber de exército na vida dele. Você chega para ele e pergunta: o que você achou do seu tempo servindo? Você gostou? Foi uma experiência positiva? Ele vai te dar uma resposta totalmente diferente. Ah, eu adorei servir. Foi um dos melhores períodos da minha vida. Eu aprendi o valor da disciplina, o valor do trabalho duro, aprendi a receber ordens, fiz amigos que eu guardo até hoje. Então, se não fosse pelo tempo que eu passei no exército, eu nunca seria a pessoa que eu sou hoje. Eu sou eternamente grato por tudo que eu vivenciei. Então, agora, essa memória ela é positiva. A visão a respeito desse mesmo período de tempo acabou mudando conforme a opinião da pessoa. E é por isso que a memória é algo, coisa bastante relativa. É diferente daquilo que nós chamamos de história. Tanto a memória quanto a história, elas são narrativas a respeito do passado.
Só que a história é uma narrativa imparcial, né, que é construída a partir de uma análise crítica dos vestígios do passado. Quanto à memória, não. A memória permite que a gente acesse ao passado, certo? Mas nós atribuímos valor subjetivo. Algumas memórias são positivas, negativas, nós gostamos de lembrar, outras nós não gostamos. Enfim, depende muito da pessoa. E assim como as pessoas têm memórias individuais, têm memórias pessoais, existem também as memórias coletivas, né? E são as memórias de grupos. E quando eu me refiro a grupos, eu estou falando de grupos de amigos, famílias, comunidades religiosas, agremiações políticas, uh, povos com mesma origem ancestral, como indígenas e descendentes de africanos. Enfim, um conjunto de pessoas que está ligado por uma comunhão de valores e laços afetivos, ou laços afetivos, e que enxergam o passado de uma mesma maneira. Só que o que acontece? Numa sociedade, você tem diversos grupos sociais diferentes, cada um com suas memórias. Especialmente no Brasil, que é um país ah, culturalmente diverso. Então, cada um desses grupos, eles vão ter narrativas a respeito do passado que são divergentes entre si. O mesmo evento, o mesmo acontecimento, o mesmo período, ele pode ser visto de maneiras diferentes. A memória da ditadura militar é uma para o pessoal da esquerda, para os grupos relacionados à arte, à música, do que a memória dos grupos conservadores, dos militares. E essa pluralidade de versões, de narrativas, gera conflitos, porque todos os grupos procuram consagrar a sua memória, a sua versão do passado. Isso se acaba tornando um problema político, porque o grupo que está no poder pode tentar criar uma identidade nacional ou pode querer mudar o passado para dar suporte a um projeto do presente. E como é que o passado pode ser mudado? Através da alteração ou do esquecimento de detalhes que não se agradam, foi bom, que não agradam e que não se encaixam na narrativa que pretende ser difundida. Por exemplo, vamos pensar a proclamação da República. Quando houve a proclamação da República, uma das primeiras medidas que foi tomada foi trocar o nome de diversos lugares que eram relacionados ao Império. Por quê? Porque agora a memória do Império é negativa. Então tudo que estiver ligado ao Império a gente tem que esquecer. Então, levando em conta como a narrativa dominante do passado pode ser facilmente alterada, muitos grupos sociais vão procurar maneiras de preservar a sua memória. E como é que nós fazemos isso? Uma das maneiras é criando patrimônios. E o que é um patrimônio? A gente pode dizer que patrimônio pode ser um bem imóvel, móvel ou natural, que simboliza um elemento importante da história e da cultura de determinado lugar. Quando eu pego um símbolo de um grupo e atribuo a ele a característica de patrimônio, eu estou dando valor à memória daquele grupo. Eu estou dizendo que esse grupo tem importância para a identidade do local. Por isso que a sua memória deve ser preservada pelo Estado e contada para as próximas gerações. A nível mundial, a entidade que cuida dos patrimônios é a Unesco, que é uma agência ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU. Aqui no Brasil, o órgão que é responsável por essa função de criar e cuidar dos patrimônios é o IPHAN, que posso dizer que é uma autarquia, é como se fosse mais ou menos um órgão independente, mas que está atrelado ao Ministério da Cultura. O IPHAN segue a definição de patrimônio que foi proposta no artigo 216 da nossa Constituição. E ele diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Esse artigo ele foi promulgado para incluir os bens de natureza imaterial na definição de patrimônio. Mas aí você pode se perguntar, o que é material e imaterial? Que negócio é esse de natureza material e imaterial? O que é isso? Então, vamos explicar isso melhor. Os bens de natureza material, ou de cultura material, patrimônio dos materiais, são aqueles concretos, palpáveis, que podem ser tocados.
Nessa lista a gente pode incluir cidades, lugares e conjuntos urbanos que têm importância histórica, como Ouro Preto e o Centro Histórico de Olinda, sítios arqueológicos e paisagísticos onde foi provada a presença e atividade humana, diversas construções como templos religiosos, igrejas, conventos, mosteiros, fortes militares, monumentos, edifícios governamentais ou que tenham relevância histórica, e também bens individuais, objetos, adornos, obras de arte, coleções e acervos de museus. Já os bens de natureza imaterial ou cultura imaterial são aqueles abstratos que não podem ser tocados. E a gente tem como exemplo determinados saberes, técnicas de produção, modos de fazer alguma coisa. Por exemplo, a confecção das bonecas Carajá, que é um símbolo importante para diversas comunidades indígenas que vivem no Tocantins. O patrimônio, nesse caso, não são as bonecas em si, mas o modo de fazer, a fabricação delas. A gente tem também ofícios, como o de mestre da capoeira, baiano do acarajé, celebrações, festas como a festa do Senhor do Bonfim, que é uma festa que tem uma história muito importante para a cidade de Salvador. E a gente pode incluir também nessa lista determinados tipos de músicas, danças, artes plásticas, frevo, capoeira, maracatu, que são exemplos de folguedos que estão ligados à identidade de um lugar. E como é que esse assunto costuma cair no Enem? Vamos observar algumas questões. Eu trouxe aqui um exemplo de questão que costuma cair bastante. Como é que é? Eles pegam um patrimônio, um exemplo de patrimônio, e te perguntam: que tipo de patrimônio é esse? É um patrimônio material? É um patrimônio imaterial? É material? Se sim, o que é? É um objeto? É uma obra de arte? São os vestígios de um povoado? Ah, não, patrimônio é imaterial. Se é imaterial, é o quê? É uma técnica, é um ofício, é uma dança, enfim. Então vamos resolver esse exercício que estava na prova do Enem de 2016. Esse modelo de enunciado é usado bastante. Eles fazem o seguinte: eles pegam dois textos, um relacionado com o outro, e você tem que achar qual a conexão entre eles. Então, nesse caso, a gente tem uma imagem aqui no texto 1, certo? E no texto 2 a gente tem um pequeno parágrafo que nós vamos ler. Ele diz o seguinte: a eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se apresentam como: letra A, artefatos sagrados; letra B, heranças materiais; letra C, objetos arqueológicos; letra D, peças comercializáveis; letra E, conhecimentos tradicionais. Nossa vontade, logo de cara, é fazer o quê? É marcar a letra B. Por quê? Porque na imagem que a gente está vendo aqui no texto 1 tem um violão. Um violão é um objeto. Objetos são patrimônios materiais. Então a resposta é a letra B, certo? Não. Por quê? Porque se a gente for olhar a imagem, digamos, com mais atenção, a gente vai ver que o que está sendo representado aqui não é o violão em si, mas assim a sua confecção. Tá vendo o cara aqui? Ele está, digamos, talhando, dando forma à madeira para se tornar um violão. É isso que é o patrimônio, é a confecção do violão, não é o violão em si, é o modo de fazer esse violão. E a sacada, né, para a gente captar isso, está no texto 2. Porque ele diz logo aqui logo no comecinho: a eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de conceber a condição do patrimônio cultural nacional. Que novos bens são esses? Que novas formas de patrimônio são esses? São os patrimônios imateriais. Qual é a única alternativa que se refere a patrimônio material? É a letra E, que é a resposta dessa questão.
Outro tipo de questão que costuma cair com, digamos, uma certa frequência é a seguinte: eles te dão um texto a respeito de um patrimônio e eles te pedem para que você aponte o porquê daquele bem ter sido tombado, ter sido registrado. Às vezes a dica para achar a resposta daquela questão está no próprio texto de apoio. Então a gente vai ler. Essa é uma questão que caiu no Enem de 2012. O ofício das Baianas de Acarajé constitui um bem cultural de natureza imaterial, inscrito no Livro dos Saberes em 2005, e consiste em uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana, feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminadas na cidade de Salvador, na Bahia. O texto contém a descrição de um bem cultural que foi reconhecido pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, como patrimônio imaterial, pois representa, letra A, uma técnica culinária com valor comercial e atratividade turística. Letra B, um símbolo da vitalidade dessas mulheres e de suas comunidades. Letra C, uma manifestação artística antiga e de abrangência nacional. Letra D, um modo de fazer e viver ligado a uma identidade étnica e regional. Ou letra E, uma fusão de ritos das diferentes heranças e tradições religiosas do país. Pessoal, vocês lembram do que a gente conversou agora há pouco, do porquê que os patrimônios são criados? O que faz alguma coisa ser considerado patrimônio? É a sua importância na história de uma região, para a identidade de uma região. Qual é a alternativa que se refere a isso? É a letra D, portanto é a nossa resposta. Então, são esses modelos de questões que costumam cair bastante no Enem. Pedindo para você reconhecer que tipo de patrimônio é, se é material, se é imaterial. Ou você explicar o porquê daquilo ser um patrimônio. Qual o contexto, qual é a história por trás desse bem. E para terminar a nossa aula, eu trouxe aqui algumas dicas culturais. Toda aula eu vou procurar indicar sugestões de filmes e livros para vocês lerem ou assistirem para, digamos, mergulhar mais de cabeça no assunto que é tratado na nossa aula. E para hoje, né, pegando essa história de patrimônio, de memória, eu recomendo que vocês assistam o filme dos Narradores de Javé, que é um filme muito interessante. Eu assisti esse filme acho que só há 2 anos atrás, mas já se tornou um dos meus filmes favoritos. É um filme que trata bastante essa questão de patrimônio, o que é que deve ser considerado patrimônio, as memórias. Nós, pessoas, nós temos diferentes memórias, certo? A respeito do passado. Essas memórias são construídas, são divergentes entre si, beleza? E eu recomendo que vocês leiam os 2 principais livros de um escritor inglês, acho que é inglês, chamado George Orwell, 1984 e a Revolução dos Bichos. Esses livros eles são extremamente interessantes porque eles nos levam a refletir sobre o controle do Estado sobre as memórias. Como nós vimos hoje, na nossa aula, quem está no poder pode usar de artifícios para alterar o que nós sabemos sobre o passado. E quando vocês forem ler esses livros, vocês vão ver, né, que a história dele está relacionada com o que eu falei, né, do Estado controlar as memórias, usar isso para benefício próprio. É o controle do passado, o controle da maneira com a qual as pessoas veem o passado. Isso passa pelas mãos de quem está no poder, pelas mãos de quem governa. E aí, para terminar, deixar uma reflexãozinha, algumas reflexõezinhas para vocês martelarem a cabeça. O que é que deve ser lembrado? O que é que deve ser esquecido? Quem é que deve fazer essa escolha? E por quê? Pensem nisso, reflitam sobre isso. E nós nos vemos na próxima aula. Uma boa noite, ou uma boa tarde, um bom dia, qualquer que seja a hora que você esteja assistindo. Até mais e é só.